Olá pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma peça prático-profissional da área criminal que é o mandado de segurança. Para quem está interessado aí em relação à OAB, prova da OAB, essa peça, mandado de segurança, não é daquelas peças mais favoritas para a OAB, né? O exame da OAB aí, ela gosta muito de apelação, memoriais, resposta à acusação, mas não é muito chegada em mandado de segurança. Porém, é possível, tá lá, previsto no edital, não é? Uma peça prática profissional pode ser exigido, portanto, então é interessante que estude, mas também é possível que o conhecimento a respeito do MS seja pedido de vocês aonde? Na forma de questões, né? Lá nas questões normalmente se cai, por exemplo, você como advogado, qual orientação daria, que tipo de peça usaria, qual seria a competência, quais as teses, os pedidos. Então, na verdade, a prova da OAB aí encontrou uma maneira de exigir mais de uma peça, conhecimento de mais de uma peça, cobrando isso na forma de questão. Então, por isso que é interessante que vocês estudem, sim, o mandado de segurança. Em termos práticos profissionais, não é? Também você não vai usar com tanta frequência o mandado de segurança. Você vai usar muito mais as demais peças, você vai usar, por exemplo, mais o habeas corpus do que o mandado de segurança, embora os dois tenham muita similitude, como a gente vai ver aí, não é? Mas é interessante que saiba, porque há várias hipóteses aí, óbvio que muito mais reduzidas as hipóteses do que o habeas corpus ou qualquer outra peça, né? Mas há algumas hipóteses aí em que o mandado de segurança, ou seja, o instrumento adequado aí, o mais efetivo para você utilizar na sua advocacia criminal também. Então, por isso que é interessante a gente falar um pouquinho a respeito dele. E é isso que a gente começa fazendo a partir de agora, então, tá bom? Previsão legal, né? Onde é que está previsto o mandado de segurança? O mandado de segurança está previsto na Constituição Federal, é uma garantia individual, uma garantia fundamental, que está lá no artigo 5º, incisos 69 e 70 da Constituição Federal, e também na Lei 12.016/2009, é a lei que regulamenta o procedimento do mandamus, do mandado de segurança. Tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer a tua peça, prático profissional, né? Você vai colocar lá impetrante, plano de tal, por seu advogado, tal, vem com o fundamento. Aí o fundamento legal do mandado de segurança, você vai citar os artigos 5º, incisos 69 e 70 da Constituição Federal e a Lei 12.016/2009, que é a lei que regulamenta o mandado de segurança. Você já deve estar aí preocupado, falando, tá, mas beleza, já estou entendendo mais ou menos como é que a gente faz o mandado de segurança. Agora, eu quero saber quando é que usa, Marcelo, quando é que cabe o mandado de segurança. Bom, para isso a gente vai primeiro para o texto legal, né? E é justamente lá no texto legal que a gente vai encontrar essa afirmação que eu já fiz para vocês, de que as hipóteses de cabimento do mandado de segurança no processo penal elas são mais restritas, elas são bem fechadas. Por quê? Porque o próprio texto constitucional fala que você vai usar o mandado de segurança quando não for caso de habeas corpus ou habeas datas. Bom, aí vocês vão falar, Marcelo, mas eu sei que no processo penal o habeas corpus ele cabe em quase todas as situações, né? O habeas corpus é o remédio heróico, é o remédio que você utiliza para tudo quanto é problema de ilegalidade no processo penal. Então, se o habeas corpus ele tem uma abertura de cabimento muito amplo para ele, é óbvio que o mandado de segurança acaba ficando restringido, porque só vai usar o mandado de segurança quando não for o caso de habeas corpus, né? Na prática, quando é que era muito utilizado o mandado de segurança lá no fórum, né? Quando é que a gente via muito mandado de segurança no fórum? O pessoal usava muito mandado de segurança para conseguir um efeito suspensivo num recurso que não tinha efeito suspensivo. Então, por exemplo, lá na execução penal, quando o juiz de execução penal dava uma decisão de soltura para um sentenciado e o Ministério Público entendia que não poderia soltar aquele sentenciado, contra a decisão do juiz de execução penal cabe a grave execução. Só que como a grave execução ele não tem efeito suspensivo, ou seja, o sentenciado vai ser solto enquanto está pendente de julgamento a grave execução, o Ministério Público manejava um mandado de segurança para conseguir o efeito suspensivo na grave execução. Então, para que o réu ou sentenciado não fosse colocado em liberdade enquanto no julgado o agravo execução. O que acontece com essa prática aí? O STJ ele editou a súmula 604 e vedou essa prática. A súmula diz mais ou menos assim, ó, mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Por quê, né? Qual que era a lógica? Qual que foi a lógica que orientou o STJ nessa súmula 605? Olha,
Se por meio do mandado de segurança, se o mandado de segurança é um remédio destinado a proteger direito líquido e certo, tá? E o Ministério Público está tentando conseguir um efeito suspensivo de um recurso que não tem previsão legal de efeito suspensivo, então o mandado de segurança não está protegendo o direito líquido e certo, porque se o recurso que ele está querendo dar efeito suspensivo não tem, ele não pode pedir isso no mandado de segurança. Tá? Então, por isso que o STJ editou essa súmula 604 e restringiu mais ainda as hipóteses de cabimento do mandado de segurança, né? Porque, inclusive, além dessa vedação expressa do uso subsidiário ao AHC e o habeas data, tá? A jurisprudência também entende o seguinte, que o mandado de segurança ele não pode ser utilizado como um sucedâneo recursal. O que é sucedâneo recursal? Ele não pode entrar como um substituto de outro recurso. Né? Então, se existe um recurso expresso contra aquela decisão, você tem que usar ele e não do mandado de segurança. Tá? Então, por isso que o mandado de segurança acaba ficando numa situação bem restrita realmente. Tá? Mas, de qualquer maneira, quando ele for possível, depois a gente vai falar um pouquinho das hipóteses que ele é possível, né? Ele vai ser possível contra o quê? Contra ato ou omissão de autoridade pública. É a mesma coisa, é muito parecido com o habeas corpus nesse ponto, tá? Então, você vai utilizar do mandado de segurança quando houver um ato ou uma omissão de uma autoridade pública ou com poderes delegados do Estado, tá? E esse ato ou essa omissão está violando um direito líquido e certo do impetrante. Então veja, direito líquido e certo, a doutrina e a jurisprudência é unânime para dizer o seguinte, todo direito, na realidade, ele é líquido e certo, porque para saber se ele é líquido e certo, basta a interpretação da lei, não é? Então, na verdade, quando há essa expressão direito líquido e certo, o que se quer dizer é, na realidade, que os fatos constitutivos do direito líquido e certo devem ser comprovados de plano. Por quê? Porque no mandado de segurança não cabe dilação probatória, ou seja, tem que ser tudo prova documental. Né? Então, para você comprovar, quando é que eu vou pensar no mandado de segurança? Quando o direito violado do meu cliente puder ser comprovado de plano. E quando é que ele pode ser comprovado de plano? Com prova documental. Ou seja, se eu tiver que produzir alguma prova para dizer que é verdade, para demonstrar que é verdade o que eu estou alegando, esquece o mandado de segurança. Não dá para usar o mandado de segurança, porque no mandado de segurança não há a fase de produção de provas. Não tem instrução probatória no mandado de segurança. Ou as provas já vêm junto com o mandado de segurança, não é? Ou não é caso de mandado de segurança, porque não há dilação probatória no mandado de segurança. Então, assim, a gente vai mais ou menos desenhando as hipóteses de cabimento do mandado de segurança. Veja, eu vou usar o mandado de segurança quando existir uma ação ou omissão de autoridade pública. Tá? Essa ação ou omissão está violando o direito líquido e certo do impetrante. O que é direito líquido e certo? Aquele cujos fatos constitutivos são comprovados de plano, comprovados documentalmente. Tá? E o mandado de segurança também não pode ser utilizado quando couber habeas corpus ou habeas datas. E também não pode ser utilizado quando for sucedâneo de um recurso, quando tem recurso previsto expressamente contra aquele tipo de decisão. Também não pode ser utilizado para obter efeito suspensivo em recurso que não tem previsão legal de efeito suspensivo, súmula 604 do STJ. Então, assim a gente vai moldando as hipóteses de cabimento do mandado de segurança, tá? Beleza. Marcelo, como é a competência? Então, o endereçamento, o cabeçalho dessa peça é chamado mandado de segurança que você precisa fazer, não é? Lá em cima. Excelentíssimo para quem, né? Qual é o endereçamento do mandado de segurança? Qual é a competência para julgar o mandado de segurança na prática? A competência do mandado de segurança vai ser ditada, assim como no habeas corpus, de acordo com a autoridade coatora. Você vai ver quem é a sua autoridade coatora e ver quem está acima dela para julgar aquele mandado de segurança. Então, basicamente, as hipóteses de competência de julgamento direto, originário do mandado de segurança no STF, está lá no artigo 102, inciso 1D da Constituição Federal. As hipóteses em que o mandado de segurança é impetrado originariamente no STJ está no artigo 105, 1B da Constituição Federal. As hipóteses de cabimento, grosso modo, as hipóteses de cabimento de mandado de segurança na Justiça Federal, de primeiro grau, está lá no 109, inciso 8 da Constituição Federal. Nas outras hipóteses, com a competência subsidiária, fica com a Justiça Estadual. Tá? E aí é mais ou menos parecido lá com a questão
do habeas corpus, tá? A questão da competência do habeas corpus é parecida também com o mandado de segurança. Tem a súmula 376 do STJ, que é interessante a gente lembrar, tá? Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato do juiz do juizado especial. Então, é a mesma coisa do habeas corpus. Do GCRIM, Juizado Especial Criminal, se você está entrando com mandado de segurança contra um ato ou omissão do juiz do GCRIM, para turma recursal. Se você está entrando com mandado de segurança contra um ato ou omissão da turma recursal, você vai impetrar esse mandado de segurança lá no TJ, tá? Então, ó, basicamente aí só para não ficar muito longo, né? Deixa eu dar uma ilustrada para vocês de tudo isso que eu falei para vocês. Tá resumido aí no nosso material, tá? Então, previsão legal, fundamento legal que vocês vão utilizar na hora de fazer a peça mandado de segurança, artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição Federal e Lei 12.016/2009. Cabimento do mandado de segurança, aí o que eu disse para vocês, né? Não dá muitas vezes para a gente falar quais são os casos de cabimento do mandado de segurança. Dá para a gente ir desenhando. Primeiro a gente vai falando quando é que não cabe. E aí lá no final a gente entra em hipóteses específicas de cabimento do mandado de segurança. Mas, regra geral, já leva a seguinte ideia. Ó, não cabe, tá? Quando for caso de HC e nem HD. Então, o cabimento ele é subsidiário. Quando não for caso de HC ou HD, tá? E também ele não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. E a súmula 604 do STJ, de que você não pode usar o mandado de segurança para obter efeito suspensivo em recurso que não tem previsão legal de efeito suspensivo. Então, ó, MS não pode ter como pretensão a obtenção de efeito suspensivo em recurso. Isso aqui é o fundamento da súmula 604 do STJ. Contra ato ou omissão, abuso de poder ou ilegalidade de autoridade pública ou alguém que age por delegação da autoridade pública. Direito líquido que viole direito líquido e certo. Nós falamos aí o conceito sobre direito líquido e certo, né? Aquele cujos fatos constitutivos são comprovados de plano por meio de documento. A competência, nós acabamos de falar aí, as hipóteses do STF, com hipótese de competência originária no STF, artigo 105.1b no STJ, aqui Justiça Federal, e as demais hipóteses, juiz estadual, Justiça Estadual. Aqui o GCRIM, a questão do GCRIM e a turma recursal, competência no TJ. Foi basicamente tudo isso que a gente conversou até agora a respeito do mandado de segurança, não é? Retomando aí, quem são as partes, né? Lá no mandado de segurança. Parecido com o habeas corpus, né? Mas aqui a gente não tem a distinção entre paciente e impetrante que a gente tem no habeas corpus, né? Aqui, necessariamente, quando a gente está falando do mandado de segurança, tá? O requerente, o impetrante do mandado de segurança é a mesma pessoa que está com o direito líquido e certo sendo violado. Então, o impetrante do mandado de segurança, o legitimado ativo do mandado de segurança, vai ser a pessoa, aí pode ser pessoa física, pessoa jurídica, entes despersonalizados, mas enfim, aquele que está com o seu direito líquido e certo violado por autoridade coatora, por alguém do poder público. Né? Tem que ser por meio de advogado para entrar com mandado de segurança, diferente, portanto, do habeas corpus, não é? Que não precisa ser advogado. No caso do mandado de segurança, você, o titular, aí, o legitimado ativo, ele tem que estar representado por um advogado. O legitimado passivo, que vai figurar no polo passivo do mandado de segurança, é a autoridade coatora, pessoa física da autoridade coatora, tá? E aí, eventualmente, no caso de liminar, é preciso que dê ciência à pessoa jurídica da qual a autoridade coatora faz parte. Então, se a gente está falando de um funcionário público estadual, você tem que dar ciência da liminar ao Estado. Se é uma autoridade pública municipal, você tem que dar ciência ao município. Isso está no artigo 7º, inciso 2 da Lei 12.016/2009 do mandado de segurança. Assim como no habeas corpus, no caso de mandado de segurança, também é possível a concessão de liminar, desde que isso está no artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016. Né? Então, o que é liminar? Vocês já aprenderam isso lá no habeas corpus, né? O que é essa liminar no mandado de segurança, Marcelo? Liminar no mandado de segurança é um provimento urgente para poder acautelar a decisão final. Então, você está numa situação de urgência, o seu direito já está sendo violado
e você precisa que o Estado juiz ele assegure um provimento útil ao final do mandado de segurança. Então aí você faz o pedido de liminar, tá? Você tem que demonstrar, portanto, fumus boniuris e o periculum in mora. Fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Você tem que dizer para o juiz, olha, juiz, de cara eu já estou mostrando para você que tudo indica que eu tenho a razão no que eu estou dizendo. E o perigo na demora é, se Vossa Excelência demorar para apreciar isso aqui, o meu direito vai ser violado de tal maneira que vai ser irrepetível. Eu não tenho como sanar a lesão ao meu direito. É irreparável a lesão ao meu direito. Então, com isso, o juiz vai dar uma liminar, um provimento, uma decisão provisória, não é? Até a decisão definitiva do mandado de segurança. É isso que você tem que demonstrar para o juiz para conseguir esse provimento liminar, esse provimento cautelar. Fumus boniuris e periculum in mora, está lá no artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016/2009. Eu chamo a atenção aí que tanto a impetração do mandado de segurança como a notificação da autoridade coautora pode ser por fax, telegrama ou qualquer outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, né? Porque dada, de repente, a urgência aí de apreciação do mandado de segurança, talvez seja necessário que se utilize aí um sistema de comunicação mais informal, mas mais ágil. Aí. Isso está no artigo 4º da lei autorizando que se faça isso, né? Vocês vão falar assim, como é o procedimento do mandado de segurança? Deixa eu abrir a minha lousa aqui para a gente desenhar na tela esse procedimento do mandado de segurança, né? Para ficar bem claro. É muito parecido, tá? É muito parecido com o procedimento do habeas corpus. Espera lá, deixa eu apagar aqui. Tô apagando minha lousa aqui para mostrar para vocês. Calma lá. Aí. Então, como é, Marcelo, o procedimento do mandado de segurança? Ó, o mandado de segurança, ele se inicia com a impetração, tá? Então você... e aqui no mandado de segurança, você tem 120 dias a contar da ciência do ato que você está impugnando para impetrar um mandado de segurança sobre pena de decadência. Isso é extremamente importante que vocês se recordem no mandado de segurança. O prazo para impetrar o mandado de segurança é de 120 dias. Quando você impetra o mandado de segurança, nós estamos falando de aula prática aqui, né? A sua petição ela tem que vir no formato de uma petição inicial. Então, lá em cima, cabeçalho, a parte introdutória, dos fatos, do direito e o pedido, assim como toda petição inicial. Essa petição inicial ela tem que atender a todos os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil, tá? Então, com algumas observações. Você não vai lá no pedido, numa petição inicial normal, você colocar postula-se pela produção de todas as provas de direito admitidas. Como no mandado de segurança o procedimento ele não admite a produção de provas, você vai tirar isso aí. Aí você vai olhar lá no 319, você vai falar assim, um dos requisitos da petição inicial é o valor da causa. O valor da causa, vocês aprenderam lá na prática civil, que é de acordo com o benefício, a utilidade patrimonial que você quer com aquela ação. No mandado de segurança criminal, muitas vezes você não vai ter esse valor patrimonial direto, né? Então aí o que você vai usar? Você vai usar para efeitos fiscais, dá-se o valor da causa R$1.000. Normalmente é assim que se coloca na prática, apenas para efeitos fiscais. Tá? Outro detalhe do mandado de segurança que difere em relação à petição inicial do cível, tá? Lá na petição inicial do cível você fazia o pedido em condenação de honorários advocatícios e despesas processuais. Na lei do mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios. Artigo 25 da lei 2012, né, 2016, perdão, 2009, tá? E súmula 512 do STF. Há apenas a previsão legal no mandado de segurança de condenação em despesas e custas, tá? Porém, na grande maioria das justiças aí, há isenção de despesas e custas, portanto, nem isso teria condenação. Então, com esses requisitos formais, você impetra o mandado de segurança, tá? Uma vez impetrado o mandado de segurança, se houver pedido de liminar, isso vai à conclusão para o juiz, e o juiz ele pode deferir, tá? Ou indeferir a liminar. Depois que ele aprecia a liminar, daí ele oficia para a autoridade apontada como coatora no seu mandado de segurança para que ela preste informações em 10 dias. Então, a autoridade coatora tem 10 dias para prestar informações. Uma vez prestadas as informações, isso vai para o MP, que dá o seu parecer também em 10 dias, tá? E em seguida vai para a sentença,
em 30 dias. Então perceba, qual é a diferença do mandado de segurança em qualquer outro, do que outro procedimento civil, né? É a celeridade do mandado de segurança. Então por isso que muitas vezes se opta pelo mandado de segurança para ganhar essa celeridade toda aí. Tá, uma outra coisa aí, agora deixa eu voltar aqui para mim, tá? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar aqui no mandado de segurança é o seguinte, é a súmula 701 do STF. O que diz a súmula 701 do STF, Marcelo? Que no caso de mandado de segurança impetrada pela acusação, lá fala Ministério Público, mas quando mandado de segurança impetrado pela acusação, o réu necessariamente tem que figurar como litisconsorte passivo nesse mandado de segurança. Por quê? Porque a decisão vai prejudicar o réu, né? De alguma maneira vai interferir na esfera jurídica do réu. Então, por isso que ele tem que figurar lá no polo passivo junto com a autoridade coatora. Então, ele tem que ser citado como litisconsorte passivo no mandado de segurança, porque senão há nulidade desse mandado de segurança. Então, se eu tivesse que apostar alguma coisa numa prova da OAB, eu apostaria nisso, né? Eu apostaria no conhecimento da súmula 701 do STF, uma alegação de nulidade no mandado de segurança impetrado pela acusação, em que o réu ele não figurou como litisconsorte passivo necessário e, portanto, ele não foi citado desse mandado de segurança. Aí você tem que citar a súmula 701 e pedir a nulidade dessa sentença prolatada no mandado de segurança. É como eu disse para vocês, não é assim tão fácil saber quando é que cabe o mandado de segurança. Então, por isso, o que eu fiz aqui, ó? Depois aí da súmula 701, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas casuísticas, alguns casos em que a jurisprudência e a doutrina admitem a utilização do mandado de segurança na esfera criminal. Quais são esses casos? Vamos olhar aí alguns casos mais comuns, né? Casuísticas, ó. Para impedir quebra injustificada de sigilo fiscal, bancário ou outros dados. Por quê? Porque aqui não tem nenhum recurso cabível contra isso e também não dá para usar do habeas corpus, que não tem violação aí do direito de ir e vir, né, propriamente dito. Então você pode proteger o sigilo fiscal por meio do mandado de segurança. Quando também não se dá ao advogado o direito de acesso aos autos em violação à súmula 14, súmula vinculante 14. Então você pode utilizar do mandado de segurança e aqui em nome do advogado, né? Porque o próprio quem está com o seu direito violado aqui é o advogado, sua prerrogativa como advogado. Quando há indeferimento de habilitação do assistente de acusação, também não tem recurso cabível, e aí o assistente de acusação tem que entrar com mandado de segurança. Indeferimento de restituição de coisa apreendida, documentos ou dinheiro, também costuma-se utilizar o mandado de segurança quando esse indeferimento ocorre dentro dos próprios autos, e não na forma de incidente, né? Então, quando o indeferimento de restituição de bens ocorre dentro dos próprios autos principais, aí contra essa decisão você maneja o mandado de segurança. Nos casos em que a pessoa jurídica é ré, por quê? Porque a pessoa jurídica não tem o direito de locomoção, portanto não se usa do habeas corpus para proteger os direitos da pessoa jurídica, e sim utiliza-se do mandado de segurança em favor da pessoa jurídica. E por fim aí, quando o advogado ele quer, e aí aqui vista aos autos é mais quando era o processo físico, né? Agora na modernidade nós estamos falando na verdade de habilitação aos autos digitais, né? Então para assegurar a habilitação do advogado nos autos digitais ou para, se for um processo físico ainda, para ele conseguir obter vista dos autos. Aí você pode manejar também o mandado de segurança. São algumas situações aí em que se utiliza o mandado de segurança, em que a doutrina e a jurisprudência admitiu o uso do mandado de segurança. Tá? Por fim, aí, agora já terminando a nossa prática sobre mandado de segurança, vamos falar rapidamente aqui sobre o recurso cabível no caso de mandado de segurança. Então, da sentença do mandado de segurança, quais são os recursos cabíveis, né? Eu vou continuar aí projetando para vocês, porque eu acho que fica mais claro para vocês. Recursos cabíveis, ó, da decisão que concede ou denega a segurança pelo juiz de primeiro grau, portanto, cabe apelação. Isso está lá no artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança. Tá? Agora, se o mandado de segurança foi impetrado originariamente no TJ ou no TRF, por exemplo, contra um ato do juiz de direito ou contra um ato do juiz federal, então foi no TJ ou no TRF, da decisão do TJ ou do TRF que denega a segurança,
que denega. Então, veja, da decisão que denega, vai caber ROC, recurso ordinário constitucional, para o STJ. Nós estamos falando de mandado de segurança na área criminal, não é? Então, vai caber ROC para o STJ, da decisão que denega a ordem TJ ou TRF. Denega originariamente, tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Daquela hipótese que você impetrou o mandado de segurança direto no TJ ou no TRF. Se o mandado de segurança foi impetrado originariamente de cara, portanto, no STJ, da decisão que denega, vai caber ROC ao STF, recurso ordinário constitucional ao STF. Agora, então vejam que todas essas duas situações aqui nós estamos falando de denegação. E se foi concedida a ordem, tanto no TJ, no TRF ou no STJ? Bom, se foi concedida a ordem, aí é o caso de recurso especial ou recurso extraordinário. Recurso extraordinário para o STF, recurso especial para o STJ. Ok, então agora eu vou sumir da tela aqui e vou deixar vocês só com o modelo de MS para a gente ver, e eu vou falando aqui do lado, a gente vai entendendo como é que se faz. Então, olha lá, ó. Então, é o formato de uma petição inicial. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca D. Não é? Então, aí se fosse, por exemplo, um mandado de segurança impetrado... Deixa eu voltar para vocês não ficarem com saudade de mim. Aí. Então, se fosse um mandado de segurança impetrado lá no TJ, excelentíssimo senhor desembargador, aqui em cima, né? Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça ou do Egrégio Tribunal Regional Federal. Se fosse lá no STJ, excelentíssimo senhor ministro-presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ou ministro-presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não é? Então, o cabeçalho vai mudando de acordo com a autoridade competente para apreciar o seu mandado de segurança. Aí agora aqui é a parte introdutória, que a gente fala que é a qualificação do impetrante, né? Por seu advogado que essa subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, e aqui o fundamento legal do mandado de segurança contra ato do. Aí aqui você coloca quem é a sua autoridade coatora. No nosso exemplo aqui é um delegado de polícia civil, pode ser um delegado federal. Aí, se fosse o delegado federal, a competência aqui em cima seria da Justiça Federal. Fosse um juiz de direito aqui, criminal, competência TJ. Se fosse um juiz do juizado especial criminal aqui, autoridade coatora, competência turma recursal. E assim vai, né? Pelas razões de fato e direito expostas, o dos fatos, a gente já viu, isso aqui é um breve resumo do caso, né? Uma síntese do teu caso, e o do direito, aí aqui assim onde você vai fazer toda a sua argumentação jurídica, citando lei, citando doutrina, citando jurisprudência, Constituição Federal, princípios, etc., para convencer o destinatário do teu mandado de segurança aqui, né, o juiz competente do seu mandado de segurança, de que você tem razão quando afirma que a autoridade coatora violou seu direito líquido e certo. Se eventualmente tiver algum pedido de liminar, não é? Que você vai fazer lá, você vai demonstrar a fumaça do bom direito e o perigo na demora. O porquê que a medida liminar tem que ser concedida lá no início do procedimento do mandado de segurança, sob pena de você sofrer uma lesão ou um perigo de uma lesão irreparável ao seu direito, se você tiver que aguardar o julgamento final do mandado de segurança. É aquela ideia lá que a gente já falou, né? Aquela ideia de que a obrigatoriedade de se utilizar de um processo não pode se converter em prejuízo àquele que se valeu do processo, né? Porque senão ficaria contraditório. Aí o pedido, que é a sua conclusão diante do exposto, você vai fazer o pedido de liminar, se for o caso, e aí depois, após as informações da autoridade coatora, bem como parecer do Ministério Público, seja definitivamente concedida a segurança, confirmando-se a liminar como medida de justiça. Aquela questão do valor da causa, dá-se a causa para fins meramente fiscais, valor de R$1.000. Então veja, ali não tem aqui, diferente da petição inicial, não tem protesto pela produção de provas, porque não cabe no mandado de segurança, e não tem pedido de condenação em honorários advocatícios, porque também não é cabível no mandado de segurança. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. É interessante aqui, né? O seu pedido é concedida a segurança. Né? O pedido principal é conceder a segurança. Então espero aí que com isso esse bloco de aula prática aí tenha ficado claro para vocês sobre o mandado de segurança, como a gente já conversou em outras oportunidades, não é?
é uma peça de uso muito raro, mas você precisa saber, você precisa ter o conhecimento prático sobre essa peça também e que vocês continuem firme nessa empreitada de vocês, na busca por conhecimento, na busca por um local melhor na vida de vocês, para um progresso na vida de vocês e, acima de tudo, né, quando vocês conseguirem tudo isso, que vocês retribuam à sociedade, retribuam principalmente as pessoas mais carentes, as pessoas mais vulneráveis, a graça que vocês concederam. Como é que vocês vão retribuir isso? Trabalhando seriamente na área do direito, porque, como a gente já conversou em outras oportunidades, são essas pessoas que mais precisam de uma atuação jurídica efetiva e combativa, e aí o advogado ele está aí justamente para isso, né? Para fazer essa função social, para fazer essa diferença na vida das pessoas. Então que vocês retribuam dessa maneira, né? Que todas as graças concedidas a vocês e que vocês pediram e batalharam por elas sejam retribuídas em forma não só de reconhecimento do trabalho a vocês, mas sobretudo de trabalho de vocês em prol de uma sociedade melhor, que é a sociedade que no final das contas vocês vão viver também e que vocês também vão deixar para os seus filhos, tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, bons estudos para todo mundo aí.